Bom dia, boa tarde, alunos do oitavo ano. Vamos começar agora o capítulo 5, Espaço Econômico da América Latina. Quando falamos de aspectos econômicos da América Latina, temos que lembrar, voltarmos na história, tá? Quando a gente falamos da América Latina, lembramos do povoamento. Quando fala América Latina, são as diversas colonizações, tá? Que é portuguesas e espanholas, tá? Então, o que a gente vai ter que lembrar? Que a nossa colonização da América Latina foi uma colonização de exploração. E o povoamento dos Estados Unidos foi uma colonização de povoamento. Então, isso vai dar uma grande diferença, tá? Sobre a questão. Então aqui a gente trabalhou muito com a questão da exploração agrícola, exploração de minérios e tudo mais, tá? Então quando falamos de América Latina, a gente podemos ver um mosaico, né, de socioeconômico, tá? Das regiões tem característica própria cada uma, tá? Até antes das últimas eleições, né, dos Estados Unidos, há uns 2 anos atrás, a América Latina fazia parte do grupo econômico, do bloco econômico NAFTA. Só que hoje os Estados Unidos mudou essa organização, tá? Então hoje é outro nome, é outra função. Então hoje os Estados Unidos, a principal característica dele é devolver todas as empresas que não fazem parte dos Estados Unidos hoje, que faz parte do México, que tem empresa no México pelo imposto ser menor, por ter mão de obra mais barata, eles estão tentando levar novamente essas empresas para os Estados Unidos, trazer elas de volta, com incentivos fiscais e mais algumas outras coisas, tá? Então assim, o México, ele é a fronteira entre dois mundos. Então ele faz fronteira com a América do Norte, mas em relação à sua colonização, ele faz parte da América Latina, ok? Organização do espaço econômico do México, tá? Durante o período colonial, assim como toda a América Espanhola, maior parte da riqueza produzida era enviada para a metrópole, tá? Que é aquele sistema do pacto colonial, ok? Sobre a forma de tributo, desigualdade social era imensa. O que restava das riquezas se concentrava nas mãos dos grandes fazendeiros e dos mineradores e do clero. Nesse período, a disputa pela terra criou um país de um grande problema agrário, que se mantém na base dos principais conflitos sociais e políticos semelhantes ao que vemos no Brasil, tá? Além da concentração de terras, da profunda desigualdade social e outros fatores influenciaram a formação socioeconômica do México. Assim como toda a América Latina, falta de mercado consumidor, que havia grande concentração da riqueza, inexistência de investimento produtivo ao mercado interno, tanto desinteresse das classes dominantes quanto por falta de capital. Dependência e estabilidade econômica, pois a exportação dos produtos agrícolas prendiam das necessidades do mercado europeu. Então, assim, na parte quando eu falei dos Estados Unidos, eu falei que ele é 24% do grande produtor mundial, tá? Ele mantém a grande riqueza mundial. Quando a gente fala da América Latina, nós temos os incentivos fiscais, que são as dívidas externas, tá? Que é aquela dívida que nunca acaba. Todos os países da América Latina vivem pegando empréstimo com FMI, com o Banco Central, com o banco, para poder estar se mantendo em relação às suas produções, tá? Então aqui, o México é um grande produtor de cana-de-açúcar, culturalmente realizado em terras quentes, porções orientais. Sua produção é voltada ao mercado externo, mas grande parte consumidora do próprio país. Na porção ocidental, destacam-se os cultivos irrigados de frutas, legumes, produzidos em grandes medidas e proprietários com alto custo de irrigação mecanizada, tá? Em relação ao restante da América Latina, surgiu a indústria do México acontece antes do início do século XIX. Já existiam indústrias siderúrgicas de bens de consumo, especialmente as têxteis. No fim desse século, o país contava com uma densa rede ferroviária, resultante principalmente da expansão das linhas dos Estados Unidos e a comunicação ferroviária marítima.
foi fundamental para o desenvolvimento industrial e a integração nacional. Tá, então, a facilidade que o México tem, a proximidade dos territórios, isso facilitou com a industrialização antes do século XIX, ok? Indústria, página 29, atividade, tá bom? Economias da América Central. América Central, regionalização proposta com base em critérios fisiográficos e composta por uma porção continental e outra insular. As partes continental unem a América do Norte, a América do Sul. Já a parte insular é formada por um conjunto de ilhas que constituem umas em grandes Antilhas, que é Cuba, Jamaica, Costa Rica e outros países. E pequenas Antilhas, que são a Antigua e Barbunda e a Dominica, Granada, entre os países. Finalmente, faz parte da América Central um arquipélago com 70 ilhas e cerca de 2.000 ilhotas e rochedos, que constitui um país chamado Bahamas. Por convenção, os países da América Central são considerados latinos, embora alguns deles tenham sido colonizados por países não latinos, como as Ilhas Virgens Britânicas, Reino Unido, Aruba, Países Baixos, entre outros. Ok? Leitura cartográfica, página 30. A economia primária é o do plantation, tá? Que baseia na economia em toda a região, que é a agricultura, vendo também de pequenos núcleos de exportação de mineral, contudo, depois de um período de forte estabilidade política, sobretudo na década de 70 e 80. O turismo tem desenvolvimento na região, tá? Então, o plantation e o turismo a partir da década de 70 e 80. Em razão das baixas qualidades das terras e da mão de obras baratas, abundantes na região, as áreas ocupadas pela agricultura de subsistência são extensas e utilizam poucas tecnologias. Tá? Então, eles têm a agricultura mais produtiva, que se recebe maior investimento, muitas vezes advindos de recursos estrangeiros, utilizam equipamentos técnicos mais modernos, está voltado ao mercado exterior. Quando os preços de produtos agrícolas no mercado internacional oscilam, isso tem um impacto direto na economia desses países. Quanto aos recursos minerais, a Jamaica destaca como um produto de bauxita, tá? Exportado derivado do petróleo, exportação de banana, e uma das principais fontes de renda de Honduras e na Guatemala é El Salvador e Nicarágua, Costa Rica. Destaque fica para o café. O setor industrial e a produção mineral são expressivos, destacando-se apenas algumas indústrias de produtos alimentícios e bens de consumo, como, por exemplo, calçados e o têxtil, tá? Independência de Cuba, tá? Cuba foi uma colônia dos Estados Unidos até 1959, tá? Ela faz a separação de Cuba, ela se afasta, né? Hoje ela atualmente está ali na briga de que se sai ou não sai o desembargo contra Cuba. Tá? Quando ela se associou à União Soviética, ela teve um esplendor em questão de economia, em questão de educação, e hoje ela enfrenta algumas crises de acordo com o seu regime atual. Tá? A organização do espaço econômico são as primeiras medidas, né, que foram tomadas. Cuba é um grande produtor de cana-de-açúcar. Tá? O Canadá tem sido seu valioso parceiro comercial de Cuba, além de contribuir para o turismo cubano, enviando milhares de turistas que levam divisas aos países caribenhos, com a reaproximação diplomática entre Cuba e Estados Unidos. Tá? Mas ainda, esse embargo financeiro ainda acontece com Cuba. Esse embargo, se eu não me engano, acho que foi 2014, no governo do Barack Obama, ele tentou uma aproximação, conseguiu ter uma aproximação com o governo cubano, mas com o atual presidente dos Estados Unidos, ele não aceita muito essas questões com Cuba. Então, eles ainda tá ali caminhando para se mantém ou se acaba de vez com o embargo econômico, tá? Importância da economia da América do Sul. A América do Sul é formada por 12 países. Enclave colonial, a Guiana Francesa e os países sul-americanos apresentavam um nível de desenvolvimento econômico e social, diferente de algumas economias marcadamente
agrícolas e outras já em níveis avançados da industrialização e tecnologia. Todos latino-americanos, seja economicamente, social ou politicamente, mais questões práticas, apenas algumas serão destacadas nesse capítulo, tá bom? Venezuela rica em petróleo, tá? Riqueza em petróleo, até o século XX. Então a Venezuela era parceira do Brasil. O Brasil era um grande parceiro da Venezuela. Então com atuais gestões, atuais presidentes, acontece a nacionalização das indústrias da Venezuela e hoje o Brasil não é mais parceiro econômico da Venezuela, tá? Então aqui, vou ler só um trechinho para você. O início da exploração do petróleo da economia da Venezuela passou por um profundo processo de modernização, diversificação com a importância de investimento público no setor industrial e infraestrutura, principalmente urbana, tá? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, intensificação da hegemonia dos Estados Unidos em todo o continente, as empresas dos Estados Unidos passaram a comandar a exploração do petróleo desde a década de 1960. Porém, a Venezuela propõe a nacionalização de todas as atividades ligadas à exploração ao benefício chamado petróleo. Tá? Então, assim, ela vai fazer a nacionalização desse produto, ela vai romper algumas... vai fazer o boicote a muitas empresas, tá? Para voltar a manter o domínio sobre as empresas do seu território. Tá aqui, olhar geográfico, tá? Página 35, a leitura de um texto, atividade 35 e 36. Chile, característica de um país predominante andino, tá? O Chile, ele tem a sua organização do seu espaço econômico, pelo período colonial, é a modernização da agricultura. Foi possível graças a vultuosos investimentos realizados a partir da década de 1960. Desde então, as grandes propriedades rurais passaram a ser legalmente obrigadas a realizar irrigação pelo menos 80 hectares de terra. O principal produto cultivado na região é cereais, frutas, legumes e com o pescado representa uma importante parcela da exportação. Além da região de Santiago, centro geoeconômico do país, o Chile apresenta dois distintos conjuntos espaciais, o norte e o sul. O norte, onde é o deserto do Atacama, o clima é árido, mas oásis permitiram o desenvolvimento de uma agricultura altamente especializada, como a de uvas e a fabricação de vinho. No entanto, o restante da região, de agricultores pobres, praticam agricultura de subsistência, principalmente na criação extensiva de gado. Sem dúvida, a produção de minério é a principal atividade do Atacama, com destaque para jazidas de cobre, salitre, há também depósitos de prata, ferro, manganês, zinco e ouro. No sul do país, o clima rigoroso de inverno favorece principalmente a prática da pecuária intensiva e vinicultura, tá? Então, é a pecuária intensiva e a vinicultura. No Chile, a atividade mineral foi principalmente forte acumulação de capital em investidores nacionais e estrangeiros, sendo responsável pela industrialização do país. A principal indústria existente são desses setores. Ok? Paraguai, uma história de isolamento, tá? Quando a gente fala do Paraguai, era um território que ele estava próspero, né? E o Brasil, com os conflitos na Guerra do Paraguai, ele acaba ficando um país um pouco isolado, ok? O território atual do Paraguai pode ser dividido em 3 regiões bem distintas. Oeste, o norte corresponde à região do Chaco, que ocupa grande parte da superfície total do país, porém relativamente pouco habitado. Grande parte do Chaco, Paraguai, é constituída por áreas semiáridas, onde desenvolvem apenas arbustos espinhosos. Principais atividades econômicas dessa região é o extrativismo vegetal, sobretudo no quebracho vermelho, árvore da qual se extrai o tânio substancial usada para curtimento de couro. Entretanto, o crescimento lento dessa árvore representa uma ameaça para a economia da tanito, pois a colheita pode ser mais rápida que os esforços de reflorestamento, tá? Então, assim, a questão da demora para o crescimento da árvore, então pode ter uma demora nessa economia. Atividade primária central é a mão de obra do Paraguai, sobretudo a razão de baixo grau mecânico da agricultura. Principais cidades: Assunção, capital, tá?
fora o eixo do Paraguai, onde encontra a BR-227, que é no Brasil, que faz fronteira com o Brasil. Uma das principais vias de escoamento de exportação Paraguai, essas vias levam esses produtos ao Porto do Paraguai, localizada no estado do Paraná e território brasileiro. Outra via usada para exportação é o próprio Rio Paraguai, em direção ao estatuário da Prata. Na área de fronteira com o Brasil, principalmente em torno da expressiva maioria representada o pequeno produtor de soja e algodão, ok? Atividade na página 40, atividade na página 41, na página 42 um pouco da Argentina. A Argentina é uma área é uma área de plantina, principalmente em torno da cidade de Buenos Aires. Foi a região que mais desenvolveu na Argentina em virtude de sua grande importância estrangeira, ainda por concentração da maior parte da atividade econômica do país. Organização do espaço econômico, tá? 43. As regiões distantes do centro econômico do país localizam ao oeste. Andes, uma faixa alongada do sul, norte, pós áreas semiáridas do sul da Patagônica. Fia em ambas, necessário de obras e irrigação para viabilizar o produto agrícola. As cidades principais são Salta, San Juan, Mendoza, famosa por suas indústrias e vinícolas, ok? Ao oeste de Mendoza e Chile destaca-se áreas de exploração de petróleo, que originou o desenvolvimento da indústria petroquímicas e de materiais plásticos. Extração de petróleo e gás natural também ocorrem na Patagônia, além de pecuária de ovinos. Ok? Atividade na página 44 e 45, tá? Não 45 não, 40, não. Na página 46 e na página 47. Tá, sobre o Brasil, que eu acabei pulando um pouco, o Brasil, de acordo com o Fernando Murim, da Universidade de São Paulo, alguns motivos ficaram para a baixa identificação do Brasil como América Latina. Entre eles está sendo ter sido um país da América colonizada por portugueses e, portanto, o único onde a língua espanhola é muito associada à América Latina e não é oficial. A independência da América Espanhola tem sido conquistada por meio de guerras contra a Espanha, enquanto o Brasil foi declarada pelo próprio imperador. O extenso tamanho territorial dificultou as conexões entre outros países. A economia demorou a se abrir para países vizinhos. Atualmente, o Brasil vem saindo desse isolamento, especialmente em virtude das características do comércio mundial, que além de países manterem interesse em relações internacionais, nesse contexto, o Brasil configura-se num dos países mais importantes da América Latina. E seu desempenho econômico está, entretanto, diversos outros países latino-americanos, ou maior grau de especialidades. Então, o Brasil ele faz tanto acordos comerciais com a América Latina e tanto com os demais países, Estados Unidos, China, Japão, com os demais territórios, ok? Atividade da página 46 e 47. Bons estudos para vocês. Até mais. Beijos.